Olha aqui. Compartilha aí, Digão. Sim, chegando. Compartilha aí, Digão. Abacate, não é abacate? Vira, meu pai. Só pra compartilhando já. Foi, Rafa. 3 pessoas assistindo já. Quando tiver bastante perguntas, se tiver pergunta, você... É, né? Na outra a gente não deu. 3 pessoas assistindo já. Bora, Rafa. Vamos lá. Boa noite, senhoras e senhores. Então, Rafa, chega um pouco perto, só para o som ser legal. Na outra a gente não deu. Boa noite, senhoras e senhores. A gente está começando mais uma roda de bate-papo aqui no Abacateiro. E a pergunta de hoje é: a saúde de nossa cidade tem jeito? Estamos aqui com o Digão, Bernardo Ariston, Rafael Peçanha, Mazinho, Leandro, Luciano e Dário Monteiro. É um assunto polêmico e que todo o país e o estado passa, mas a nossa cidade tem sido notícia recorrente do que vem acontecendo. Vou começar perguntando para o Bernardo: a saúde de nossa cidade tem jeito? Eu acho que a saúde tem jeito, sim, desde que ela seja gerida com responsabilidade, dedicação e que tenha uma política, um planejamento eficiente. Eu acho que nós temos um dos melhores sistemas de saúde do mundo, pelo menos em tese, que é o Sistema Único de Saúde, a Lei 8.080 de 90, que ela é muito bem formulada, outras leis que ao longo dos anos vieram se somando à lei do SUS, formando esse grande sistema. E eu acho que se nós tivermos gestores que acompanhem a lei do SUS, que consigam implementar, como eu falei, uma gestão eficiente, uma gestão dedicada, lembrando sempre que o principal elemento dessa política é o cidadão, acho que podemos sim ter uma solução para a saúde. E aí, Rafael? Boa noite a todos e todas. Agradecer a presença de todo mundo aqui. É sempre bom a gente estar debatendo ainda mais um assunto importante como esse, que é a saúde. Saúde tem jeito, né? A saúde tem jeito em qualquer lugar do Brasil. É um sistema, como o Bernardo falou, muito bem pensado teoricamente, tecnicamente, precisa funcionar na prática. Nós sempre vamos ter problema na saúde, né? Porque a saúde, diferente da educação, por exemplo, a gente faz uma previsão e o atendimento ele pode ser completamente diferente daquilo que é previsto. As demandas, as urgências acontecem, o município tem que estar preparado para isso. Agora, sem dúvida, a gente pode ter uma saúde bem melhor do que nós temos hoje. Longe do nível de perfeição, mas bem mais próximo daquilo que o cidadão precisa. Acho que cabe a mudanças de sistema de gestão, colocar pessoas técnicas preparadas, acabar com alguns favorecimentos no setor de saúde, que acontecem não só aqui nas cidades, no estado, no país, para que a gente possa ter uma gestão mais enxuta e mais objetiva da saúde. Acho completamente possível, só que tem que trabalhar bastante, tem que ter bastante seriedade. Digão, você. Bom, eu acho que a saúde tem jeito, sim. Eu acho que o que a gente precisa é de gestores comprometidos com a saúde, comprometidos com o povo, gestores que visam realmente melhorar a saúde de nossa cidade e não lotear e não sitiar a nossa saúde. Eu acho que enquanto a gente tiver gestores
que loteiam a nossa saúde, a gente não vai conseguir trazer a saúde, pelo menos um pouco perto do que o nosso cidadão cabofense merece e precisa. Leandro? O sistema de saúde do município ele pode ser melhorado, sem sombra de dúvida. A gente pode chegar num nível bom, ótimo e até de excelência, mas isso é um caminhar, isso é um processo, né? Isso não acontece do dia para a noite. A gente sabe das complexidades que o sistema de saúde tem, das dificuldades, passa por uma questão orçamentária, né? É preciso disponibilizar os recursos, e Cabo Frio tem orçamento para fazer a saúde funcionar, mas vai muito além da questão orçamentária, né? As equipes de saúde, a alma da saúde, que são os servidores da área de saúde, eles precisam estar preparados, serem capacitados para desempenhar suas atividades. Os gestores, eles precisam ter preparo e experiência. Acho que esse momento é um momento que requer, né, do gestor mais experiência do que talvez em outros momentos, porque pegou, né, um mandato em andamento no município de Cabo Frio. Então houve uma troca brusca de equipes, né? Então a gente sabe que tudo isso cria dificuldades, né? Mas se você tem pessoas com experiência, preparo, sabe aonde atacar no sistema, né? Sabe aonde intervir no sistema, muitos problemas poderiam estar sendo evitados, né? Mas principalmente a gente tem que ter, sobretudo aí, uma questão de investimento, não só na questão de infraestrutura, de equipamento, mas principalmente no comprometimento das equipes de saúde. E eu faço uma ressalva na questão da inversão, né? A gente tem que parar de tratar a doença e fazer a saúde preventiva funcionar, que é onde de fato se economizaria recursos, né? Tanto físicos, tanto quanto de equipes, quanto recursos orçamentários, na medida que você trata realmente a prevenção das doenças, né? A gente sabe que vai precisar ser feito um investimento maciço, né, para que você inverta essa lógica, e também, como eu falei, isso vai ser um processo que ao longo do tempo vai se amadurecer, né, mas é preciso dar continuidade. Não pode um prefeito começa, o outro descontinua, e essa descontinuidade, essa troca, né, quando troca o gestor, muda totalmente a filosofia. Eu acho que também precisa ser revista, e eu acho que esse é o caminho para a gente ter realmente, de fato, melhoras na área de saúde. Mazinho? Saúde tem jeito sim. Agora tem que ter responsabilidade para tocar ela. Tem que ter mais comprometimento e mais investimento. E aí, Bernardas, mais investimento justamente aonde você colocou, na atenção básica. É lá que tem que haver um investimento mais profundo, com responsabilidade e um compromisso maior para evitar que venha trazer para as emergências aquilo que poderia ser evitado no atendimento de qualidade e mais humanizado lá na ponta, que é o que não está acontecendo hoje e ao longo de muitos anos não vem acontecendo. Então isso vai piorando a cada dia mais. Então ela tem jeito sim. Basta pensar a saúde como ela deve ser pensada. Evitar que chegue a doença. Evitar que chegue ao final para poder tratar ela. Não. Lá na atenção básica, ali é o ponto-chave para se investir, para se trabalhar a questão da saúde. E aí precisamos sim de gestores capacitados e com responsabilidade para estar tocando isso aí. Mazinho, vou continuar com você. Esse ano o orçamento da saúde é 242 milhões, não é isso? 244 milhões de reais. Você falou em orçamento, precisaria de mais orçamento. Você acha pouco de um maior orçamento?
Foi isso que você falou? É pouco. Por que Mas que é esse pouco dá ainda para fazer uma saúde com qualidade. Qual seria o valor que você jogaria assim para resolver? Para resolver Pra resolver. mesmo, 300 milhões. 300 milhões? Para resolver, aí a gente vai ter aí um país do primeiro mundo, aí, uma saúde do primeiro mundo. Se for bem administrada. Sim, se não for, Se não um for, não milhão não vai adianta, resolver. 1 bilhão não vai resolver, exatamente. Se não for 1 milhão não vai resolver. Exatamente. Tá? Se não tiver um Gestores investimento. comprometidos com a Porque responsabilidade. hoje nós temos uma rede enorme de IES, a Estratégia de Saúde da Família, e que não está funcionando como deveria. E aí cabe justamente o quê? A gestão, o gestor está trabalhando lá na ponta para evitar a demanda que a gente tem nos pontos-socorro e nos hospitais. Se trabalhar lá na ponta, vai evitar essa demanda aqui nas UPAs, né, nos hospitais. Tá? Se a gente, então por isso que eu digo, aumentando, vai resolver? Vai sim. Mas se não tiver esse compromisso, se não tiver gestor capacitado e com responsabilidade, não vai adiantar aumentar para 300, para 1 milhão, que não vai estar resolvendo. Meu amigo Rafael, vereador, hoje o que a Câmara Municipal tem feito em prol da saúde de Cabo Frio? O senhor está aqui para um representante da casa, pode dar ou tentar dar uma explicação do que tem feito, ou o que o senhor tem feito. Primeiro, se o senhor puder falar no plural da casa em si, depois do senhor falar do senhor, tem feito em prol da saúde de Cabo Frio? Olha, eu tenho dificuldade de falar pelos outros, né? Não, sim, mas pela casa eu acho que Institucionalmente falando, exatamente. eu acho que a Câmara Municipal de Cabo Frio poderia fazer muito mais pela saúde da nossa cidade. Nesse mandato, nos mandatos anteriores, a Câmara precisa recuperar ou passar a ter, não sei se algum dia teve, essa imagem de um poder independente do Poder Executivo, que fiscalize e que de fato busque solucionar os problemas da cidade. Acho que essa é a meta que nós temos que buscar coletivamente, e eu acho que a Câmara ainda está muito aquém, muito longe disso na minha concepção. No nosso mandato a gente procura fazer, pelo menos um pouco, contribuir com essas questões. A gente falava aqui antes sobre a luta para trazer a radioterapia para Cabo Frio, o Mazinho lembra disso, uma luta da qual participaram vários elementos, vários políticos da cidade, vários grupos, e a gente teve a oportunidade de estar participando disso. Hoje, a nossa grande questão na saúde é exatamente a fiscalização de um funcionamento que aparenta ser até pior do que antes. A gente tem se dedicado a isso. Hoje a grande polêmica da cidade em relação à saúde é o Hospital da Mulher. A gente começou a denunciar lá atrás, trazendo inclusive a acompanhante de uma mãe que passou por um problema de maus tratos, e que o prefeito, a gente não está aqui para fazer críticas, né, mas acaba acontecendo. O prefeito vai no jornal e diz que ela estava mentindo. Assim como a direção do Hospital da Mulher agora diz que a culpa da morte de determinados fetos é dos pais, no caso da mãe especificamente. Então essa gestão que se preocupa mais em culpabilizar o cidadão e menos em fazer uma meia-culpa, reconhecer os problemas e tentar melhorar, é algo que atrapalha a gestão de saúde, né? Você falou ainda do nosso posicionamento. Sim. A gente apresentou uma representação ao Ministério Público em relação à compra emergencial de material hospitalar e insumos, no valor de 7,5 milhões mais ou menos. Houve uma dispensa de licitação, a gente apresentou uma representação ao MP e também ao TCE, questionando isso, né? Nós vimos algumas irregularidades em algumas empresas, uma delas nem podia participar de licitações, né? E levantamos a esses órgãos para que eles investigassem se as suspeitas que eu tenho são reais ou não, porque eu posso estar equivocado, né? E a reação do governo, mais uma vez, foi de espantamento. O prefeito disse que ia processar, a gente nunca viu, né? O vereador, a maioria dos vereadores não cumpre a sua função, nem hoje, nem ontem, né? Quando a gente tenta fazer alguma coisa, o prefeito desprocessa a gente. Então é um negócio meio complicado, assim. Então, são pequenas tentativas de melhorias pontuais, mas que eu ainda acho, tanto o papel da Câmara quanto o meu, né, que ainda falta muito para a gente ter um legislativo que fiscalize e que melhore as coisas. Já uma dificuldade institucional do legislativo
pelo fato que todo legislativo, o Bernardo aqui deve concordar comigo, não é um resolvedor de coisas. Não. Ele é um propositor e um fiscalizador. A resolução quase sempre está na mão do Poder Executivo ou do Judiciário. Então já tem essa dificuldade da própria Constituição democrática. E ainda tem mais essa questão, quando a gente tenta fazer alguma coisa, existem esses entraves. Então, assim, tem muita coisa para melhorar, tem muitos pontos a resolver. Eu acho que a gente fala a saúde como um todo, mas a saúde ela é um sistema composto por vários pontos, não é isso? Uma coisa é a preventiva, outra coisa é o ESF, outra coisa são os hospitais de referência, outra coisa é o servidor, outra coisa é o material. Então, são várias questões e pontualmente a gente pode tentar fazer algumas coisas, mas realmente é um processo sistêmico, é estrutural. Precisaria, na minha concepção, e para concluir, mudar completamente a estrutura da saúde de Cabo Frio. Tirar os grupos que hoje ocupam o poder ali, que ocuparam em outros governos, que sempre manipularam isso e que sempre cotizaram, e como você falou, né, lotearam a saúde e virar isso de cabeça para baixo. Eu acho que essa seria a única maneira de tentar resolver. Me permite? Sim. Eu queria fazer um gancho aqui com o que já foi falado. Primeiro dizer que eu concordo plenamente com o que o Leandro disse com relação a fazer uma política preventiva de saúde. Isso realmente minimizaria muito os gastos na saúde pública. Em segundo lugar, um gancho com relação ao que o Mazinho disse. A lei diz que o município não pode ter menos de 15% do orçamento investido na saúde. Nós temos hoje um orçamento para a saúde de 244 milhões. Tendo em vista o orçamento previsto para esse ano, 855 milhões, não é isso, vereador? 885. 885, nós temos o quê? Quase um quarto desse valor como valor previsto para a saúde. Se vão conseguir ter esse valor ou não é outra história, e se vão conseguir executar ou não é outra história. O Mazinho disse que se nós tivéssemos pelo menos 300 milhões, ou seja, 56 milhões a mais do que o previsto, talvez tivéssemos uma saúde de excelência. Eu discordo de você, Mazinho, não no mérito, mas na essência, porque a pergunta que eu faço é o seguinte: será que Cabo Frio está apto hoje a buscar outros recursos? Não é? Será que 54 milhões a mais resolveria todo o problema? Porque, pelo que a gente entendeu aqui, a opinião de todo mundo é que falta gestão. E falta gestão eficiente. Então, colocar 54 milhões de reais a mais na mão dessa gestão inoperante, desculpa, eu discordo nesse ponto. Eu acho que não resolve. Eu acho que é mais motivo, entendeu, para se gastar o dinheiro público, entendeu, com outros organismos privados que são uma espécie, até o Rafael colocou isso assim de forma um pouco superficial, depois se a gente puder aprofundar isso, colocar outros organismos que são uma espécie de sanguessuga, entendeu, do dinheiro público, não é? Chupando esse dinheiro, esse tanto a mais também. Com relação ao que o vereador Rafael disse, eu lamento muito que o vereador tenha que se valer do Ministério Público para estar tentando concluir suas iniciativas. Mas, por um outro lado, eu fico muito feliz também de termos o Ministério Público para cobrir esse espaço. Porque se nós tivéssemos uma Câmara de Vereadores séria, uma Câmara de Vereadores cujos os 17 vereadores, não um ou dois, já tivessem realmente comprometimento com a coisa pública, comprometimento com o dinheiro público, o vereador ia estar pedindo, em primeiro lugar, que fosse implantada uma CPI. Porque é um instrumento que o Legislativo tem para investigar. É a Comissão Parlamentar de Inquérito. E daí, depois do resultado da CPI, acionar ou não o Ministério Público. O vereador, na inoperância da Câmara, se vale desse instrumento. Ele vai direto ao Ministério Público. E eu lamento porque eu gostaria de ver o Legislativo produzindo. Eu gostaria de ver uma comissão parlamentar de inquérito séria, forte, funcionando, investigando, fazendo audiência pública, buscando os elementos, trazendo as pessoas, levando as pessoas para o debate. Gostaria de ver isso acontecendo. Mas, tendo em vista essa inoperância da Câmara, aí sim eu acho que eu tenho até que aplaudir a iniciativa do vereador, que se coloca de forma corajosa, dando esse, vamos dizer assim, entre aspas, esse salto quântico
esse bypass até o Ministério Público e chamando, não é, o Ministério Público para minimamente ajudar a investigar. Não é? Então, eu acho que o princípio de toda essa história, não só da saúde, é a seriedade e o comprometimento daqueles que se envergam e que se jogam para a vida pública. Eu acho que isso não é brincadeira, e o que eu tenho visto aqui em alguns outros municípios da região são pessoas querendo fazer carreira de vida na política, mudar de patamar social, de condição social, não é? Mudar de classe social através da política. E isso aí a gente tem que dar um basta nessa história. Isso tem que, esse ciclo nojento, ele tem que acabar. Ele tem que acabar. Afinal de contas, as pessoas que estão aqui nessa mesa debatendo esse assunto tão importante, você perguntar qual é a sua profissão, vereador? Ele tem a profissão dele. Você vive da sua profissão, vereador? Vivo da minha profissão. Leandro, qual é a sua profissão? Minha profissão é essa que você vive. Vive Bernardo, Digão, Mazinho. Todos aqui têm uma profissão, todos aqui têm uma atividade. E eu acho que a maior parte da composição da Câmara são prestadores de favor. Isso tem que acabar, gente. Isso tem que acabar. Atendendo aqui a pedido dos telespectadores, vereador, me perguntaram aqui na internet se tem um prazo, ou se vai, ou se não vai, reabrir o Hospital da Criança. O senhor sabe nos informar algo a respeito? O senhor já se informou? Logo começou o governo, doutor Adriano, a Câmara fez alguns pedidos em relação a isso, né? Uma cobrança da reabertura do Hospital da Criança. Aliás, vou fazer um parênteses, né? Eu estive há alguns meses na escola Deodoro Azevedo, ali no Guarani. Sim, no Guarani. E as crianças lá tem um projeto, a Cabo Frio Queremos, ou algo do tipo. Imitando aquela da Globo, né? Cabo Frio, que eu quero... Brasil que eu quero. etc, etc. E aí eu fui lá na conclusão, me chamaram lá e eu ouvi, assim, as crianças muito interessadas e, por incrível que pareça, muito preocupadas com essa questão, porque é uma questão que afeta a elas, né? O prédio do hospital fica na rua de trás da escola. Algumas delas sentiram o poder desse atendimento positivo há alguns anos, embora sempre com problemas, né? Mas hoje vem a inexistência disso. Então é algo que nesse ponto a Câmara tem cobrado. Mas não existe da parte do Poder Executivo, pelo menos ainda não, uma previsão fixa de em que momento o Hospital da Mulher vai retornar às suas atividades. Da criança, né? Hospital da Criança, estou com o Hospital da Mulher na cabeça. No início do governo, inventaram um muro na frente do Hospital da Criança, que ninguém entendeu nada. O Poder Executivo disse que era para evitar invasões, evitar moradores de rua adentrando ali. O fato é que o prédio está abandonado e a gente não tem até hoje um posicionamento específico do Poder Executivo. Aquele prédio, ele é do município ou é alugado? Ele não é um prédio do poder público, ele é um prédio alugado. Agora, acho que essa não é a grande questão. Não, mas hoje está temos sendo custo? pago, Hoje temos custo para aquele prédio? Não. Até onde eu sei, a gente não tem um requerimento específico com essa informação por escrito para eu dizer com certeza absoluta. Está alugado, está sendo pago? A informação que nós temos é que o contrato de aluguel foi encerrado e que não há mais o pagamento em relação a isso. Ou seja, hoje o Hospital da Criança ele não existe nem enquanto instituição, nem enquanto prédio físico. O que a gente precisaria fazer é colocar esse projeto novamente em prática num outro espaço ou realugando aquele mesmo espaço. Eu acho que foi uma grande perda para a cidade de Cabo Frio. Foi um projeto que funcionou de maneira, às vezes bem, às vezes não tão bem em determinados momentos, mas que trazia esse atendimento específico e eu defendo que a gente precisa recuperar isso com urgência. Eu fiz um levantamento, em 10 anos, Cabo Frio perdeu 28 milhões de emenda, porque perdeu prazo, porque tinha algum problema. Talvez, mas se os governantes tivessem um pouco mais de responsabilidade, isso talvez não acontecesse. Porque esse dinheiro faz falta, a gente sente a falta hoje. Eu vou perguntar ao Rafael Peçanha, quantos leitos tem Cabo Frio, sabe dizer? Não tem esse número exatamente, não tem, mas não tem. Você, mas sabe dizer?
Não, eu fui buscar esse número, eu fui fazer uma pesquisa, e esse número é um mistério. Como quase Ninguém tudo, sabe. né? Ninguém sabe dizer, ninguém sabe informar esse número. Por que você acha que a gente tem tanta dificuldade de Ou ninguém de quer obter? informar, ou Ninguém ninguém quer ninguém informar. Porque o dado existe. O né? dado existe. O dado, Claro. acredito, lugar. o dado ele até, tem que Bernardo, existir. Eu acredito até porque quando você pergunta chega quantos pra cá, leitos tem, você não está falando só da rede pública. Não, Está claro. dizendo da privada também, da rede Que é privada. assistida pelo SUS. Entendeu? É tipo assim, quantos leitos nós temos hoje, o município tem, no Hospital Santa Isabel, que é pelo SUS. Na Clínica Santa Helena, que é pelo SUS, que são as cirurgias cardíacas que são feitas lá. A São Miguel, nós não sabemos então quantos leitos tem. Eu acho que é uma coisa até que cabe a nós até fazer um levantamento, até para a gente ter isso, esses dados na mão. Porque em outros momentos essa pergunta pode ser repetida para a gente novamente. Então a gente vai Eu queria ter. levantar uma questão em relação a isso, né? Porque a lei de informação, que agora está no alvo do governo do Bolsonaro, né? Está em risco, né? O acesso às informações é o contrário, são retrocessos, né? Muito A gente grande. precisa avançar e ter informações sobre tudo do poder público, né? Municipal, estadual e federal, né? Então, caberia, né, ao poder público municipal colocar essas informações disponíveis, né, na página da Secretaria de Saúde, disponibilizar lá quantos leitos tem em cada hospital, né, a equipe médica. Isso é mais do que nós vivemos no século XXI, né? Estamos avançando no século XXI e a informação está disponível a todos nós, da né? transparência, da Praticamente todos acessamos a internet e hoje os instrumentos de você colocar uma base de dados, aliás, é ridícula a página da prefeitura, são dados desagregados, não existe relatório, Difícil não acesso, existe, né? Difícil é acesso. difícil consulta, né? Então, quase essa sempre fora do ar. ainda tem isso, então a responsabilidade do gestor público em colocar essas informações disponíveis para conhecimento da população, isso é uma promessa de campanha e uma coisa imediata, né, a se cumprir, porque Uma obrigação legal, né? uma obrigação legal, né? Então isso aí é uma falha que a gente tem que colocar, a gente tem que cobrar, né? Os vereadores têm que se posicionar em relação a isso. E nós, enquanto cidadãos, né, a gente também não pode terceirizar a nossa responsabilidade só aos vereadores, né? Os vereadores têm a responsabilidade dele, vão lá, mas nós temos que cobrar os vereadores e cobrar o poder público. Nós temos que ficar mobilizados e atentos, né, para cobrar, né? E eu acho que esse papel a população não está acostumada, né? Ela precisa também fazer. Hoje as redes sociais estão aí, né? A gente tem os portais, precisa criar na área de saúde ouvidorias, isso é fundamental, né? O cidadão precisa ter contato direto com a administração pública, né? Então ele precisa fazer uma reclamação, ele precisa fazer lá a sua queixa e o poder público precisa estar atento e ouvir a população, porque é lá na ponta é que você vai ficar sabendo de reais E problemas. responder, né, Léo? E responder, obviamente. Você não pode deixar, né, também criar uma ouvidoria e não ter resposta nenhuma, não ter ação nenhuma também no poder público. Então, enfim, nós estamos no caminhar, como o vereador Rafael falou, talvez a percepção seja de que houve uma piora em relação ao governo anterior, né? E Já uma não era grande patinação, né? Estão patinando aí e é preciso uma ação imediata, uma intervenção, né, do prefeito, da sua equipe, para mudar esse panorama. Será que é porque as mesmas pessoas dos outros governos continuam passeando pelos corredores sem dúvida. da administração da muito saúde? provável. Acredito eu que sim. Muito provável. As mesmas pessoas da gestão pública e da gestão privada Privada, da saúde que é nos últimos 30 anos. Aí, mais. se você me permite, Na verdade, da saúde da cidade. viu, Sim. Rafael, se você me permite, Digão, você que está aí nos vendo, a gente precisa lembrar também que essas unidades privadas, elas recebem dinheiro público.
E essa é a grande questão. E essa é a grande questão. E não é pouco, né? E recebem como, não é? Recebem de maneira correta, não recebem, prestam o serviço que se propõe a fazer. Como é que funciona isso? Porque eu estou cansado de ouvir, nesse tempo todo que eu estou aqui na região dos lagos, em Cabo Frio, que não são poucos, que existe um sistema meio que mafioso atrás dessa verba pública. Um esquema da iniciativa privada atrás dessa verba pública. Inclusive, eu não estou afirmando, até porque eu não posso afirmar, mas eu ouvi dizer já algumas vezes, de vários segmentos, de vários setores, que a indicação do próprio secretário de saúde atual vem desse sistema que eu estou dizendo aqui, que me parece existir. A indicação, talvez a gente realmente não possa dizer com certeza. Mas um fato é, o atual secretário era o diretor do Hospital Santa Isabel, né? Aqui eu posso falar, hospital privado, né? Quando isso aconteceu, eu tive a oportunidade de me manifestar. O que eu disse? Eu disse assim, veja bem, a gente não pode vir a julgar a gestão de um secretário que virá ainda, na época, Sim. simplesmente pelo fato dele ter sido diretor do principal hospital privado, né, que recebe da prefeitura. Mas é um indício muito preocupante, né? O que isso mostrava naquele momento da nomeação? Que se nós já tínhamos, né, uma ligação de submissão da saúde pública à saúde privada em Cabo Frio, quando você coloca como secretário o ex-diretor desse principal hospital, você sinaliza o aumento dessa submissão, que poderia ou não acontecer. Hoje a gente vê, pelos problemas que a saúde pública atravessa, que de certa forma a previsão que a gente fazia tinha algum sentido. E aí, só para completar a questão de verba que foi colocada ali pelo Mazinho e pelo Bernardo, nós temos, sim, o problema hoje em Cabo Frio das certidões negativas de débito e de outras dívidas, como dívidas previdenciárias e tal, que podem travar algumas emendas, como o Atanásio colocou. Mas existem, na minha concepção, outras possibilidades de captação de verba externa para pontos específicos. A gente falava aqui antes, a questão da radioterapia foi um exemplo, né? A pressão popular dos movimentos ligados à oncologia, da sociedade civil, fizeram com que o governo do estado aumentasse o repasse para o teto MAC, né, que é de média e alta complexidade, para que Cabo Frio pudesse sediar na região essa questão do tratamento oncológico e, no caso, a radioterapia. Então essa é uma forma de aumentar a captação, aumentar os tetos específicos do orçamento da saúde, que é uma questão meramente de pressão política em relação ao secretário estadual de saúde, que precisa ter certidão negativa de débito. Outra saída, que eu acredito que o Bernardo conheça bem também pela experiência como deputado federal, são os convênios. Sim. Não é? Que são as possibilidades, através de leis de captação, inclusive com empresas e tal, onde você consegue aprovar projetos conveniados que vêm para o município e que não necessitam também das certidões negativas. Então, saída para captação de verba nós temos. Falta o desejo e a vontade de trabalhar e talvez o aumento, né, aí concordando e discordando um pouco do Mazinho, não é só a questão de vamos ter 300 milhões. Oi, meu amor, tudo bem? Ao vivo é assim mesmo. Beijo. De aumentos específicos, né? O que a gente precisa? A gente precisa melhorar a questão ambulatorial. Vamos buscar um convênio, um aumento do teto específico para isso. A questão talvez não seja o valor geral da saúde, mas alguns pontos específicos, né? ESF, a gente precisa reequipar os ESFs, fazer com que eles funcionem. A gente precisa torná-los ligados a isso aqui, ao celular, ao computador. Como é que a gente faz isso? Pode fazer um convênio com o governo federal para trazer uma verba específica para isso. Então acho que esse cuidado, esse carinho com a questão financeira específica para determinados pontos é que falta na gestão de Cabo Frio. Eu fiz uma colinha aqui, umas anotações. Você se referiu à Lei 13.097 de 2015. Nem sabia. Ela já está em vigor, já vai para o 4º ano agora. E eu acho que a municipalidade nunca se valeu dela para fazer a captação de recursos na iniciativa privada ou até mesmo de capital estrangeiro, como ela permite. Essa é uma possível alternativa. Não sei se talvez seja a melhor. Não deve ter nem conhecimento. Né? Pois é. Não, Bernardo, olha só, Entendeu? nessa linha mesmo. Mas, Mazinho, deixa eu só completar, porque o vereador toca em alguns assuntos importantes e eu acho que tem um outro fator que prejudica muito a questão da saúde pública aqui, que diz respeito à questão da rede de assistência à saúde, que é a rede que se forma entre os municípios, entendeu? Por exemplo, vamos falar aqui de Cabo Frio, Arraial, Búzios, São Pedro da Aldeia. De repente, São Pedro da Aldeia não tem condição de
de atender uma determinada situação e aquele paciente vem para Cabo Frio. Né? Aí, pois é, aí chega no consórcio depois disso. Aí Cabo Frio atende aquele cidadão, porque é o Sistema Único de Saúde, e aí a verba gasta com aquele cidadão deve ser obrigatoriamente repassada do município vizinho para o município que atendeu. Eu nunca entendi, nunca percebi que essa rede funcionasse perfeitamente, porque, muito pelo contrário, Leandro, o que eu já vi é gente de outro município tendo negado a assistência. Ah, tem que provar que você é morador de Cabo Frio, tem que mostrar o título de eleição, tem que mostrar o comprovante de residência. Isso é desumano, porque o sistema de saúde do Brasil é um sistema único. É o único. Não é? Então você pode ser atendido em qualquer município do país. Não é? E aí a gente evolui para a questão do consórcio, que é uma peça de ficção ainda aqui. É uma peça de ficção. E o Ministério da Saúde do Brasil, ele está super aberto a receber os consórcios. Super aberto. E eu não entendo que politicagem barata é essa que os nossos prefeitos continuam insistindo em fazer e não dão vazão ao consórcio. O consórcio é o quê? É um palco, é um palanque, que agora mesmo o prefeito de Cabo Frio assumiu como vice do consórcio. Pô, legal. O prefeito anterior era presidente. Pois é, parabéns. O Marquinho Mendes, prefeito anterior, foi o presidente. E aí? E aí? Sai do papel o consórcio ou fica só no blá, 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 blá? Eu tomei a palavra dele. Não, só para a gente não estender, porque nós temos perguntas, as perguntas dos nossos telespectadores. Mas deixa o Mazinho e o Leandro concluir isso. Nessa Para a gente abrir para as perguntas. O vereador Rafael tocou, Bernardo tocou, então a questão da cultura de projeto, que a gente vem batendo muito nessa tecla, que não existe essa cultura na administração pública, né? E a gente vê que uma série de recursos federais, estaduais, deixam de ser destinados para o município, principalmente para a compra de equipamento, né, para reequipar, né, as unidades de saúde, de educação, né, de outros setores da administração, deixam de ser usados, né, porque a cidade realmente não tem a cultura de implementar projetos, de escrever projetos, de organizar equipes, né, preparadas para fazer essa interface entre o poder público municipal e as áreas do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado, né? Enfim, essa falta de articulação interna, que é uma questão sobretudo de gestão, isso é gestão de fato, causa uma série de dificuldades que poderiam não existir, né, se realmente a prefeitura, a administração pública desse maior atenção à questão que Rafael levantou, que é a questão do carinho, do trato, né, com a gestão pública e com o uso das verbas públicas, né? Então, eu acho que está faltando muito caminhar nessa área, que é criar a cultura de projetos, né? Eu queria só voltar à questão da captação de recursos. A captação de recursos, vocês colocaram muito bem, Rafael e o Bernardo. Só que tem um grande problema que a gente vive ao longo desses governos que se passaram, que foi a não alimentação ao sistema, tá, do Ministério da Saúde. Então muitos recursos deixaram de vir. Que é a condição para captação. Que é a condição disso. Muitos recursos deixaram de vir. Sim, mas será que isso não foi feito de propósito? Mas por que gerar isso? confusão? Não, mas aí é que está, Bernardo. Por conta do quê? Nós temos os royalties do petróleo. Então a gente não precisa desse recurso lá. Quando caiu os royalties, ele foi buscar. Aí caiu a exigência. Isso é falta de conhecimento. Entendeu como? Aí que está o erro. Porque a lei dos royalties não é para atender esse tipo de situação. Não é, mas aí se usa isso. Zona de conforto. Porque para fazer, com certeza. Conforto, né? Outra situação, o consórcio está aí. Cabo Frio é polo, cirurgia cardíaca. Está lá. É polo em radioterapia.
É polo. Município, todos os municípios ao nosso redor, e até aqueles mais distantes, vem fazer aqui. Vem fazer aqui. Então, a política da questão do consórcio está aí. E por que não faz um consórcio, por exemplo, na questão do Hospital da Criança, para reativar ele? Tornar regional. Porque hoje, Cabo Frio é o município que tem a maior rede de unidade de saúde, é o município de Cabo Frio. E aí, com certeza, vai trazer aqueles que moram em município vizinho para o atendimento aqui. E aí a gente há de convir que vai superlotar o atendimento no município aqui. Eu discordo de você, Mazinho, porque no final tudo é dinheiro. Sim, sim. E aí com a rede de assistência à saúde, essa questão do dinheiro, ela se resolve. Sim, mas porque como o vai atendimento... Qual é a forma de resolver? Vai se resolver de acordo com a lei. É o Estado que está interferindo, fazendo, obrigando esse consórcio aí. É a lei, É a lei. Se resolve pela lei. A lei diz, ela é clara, que se o vizinho for atendido no outro município, o município de origem dele tem que repassar o recurso. E isso acontece? Então, não acontece porque há o que o Leandro disse. E há o que todo mundo concordou aqui. Não há expertise, não há competência, entendeu? Não há dedicação, não há estudo. As pessoas não se debruçam, as pessoas não procuram ter um compromisso com raciocínio. As pessoas que eu me refiro são os gestores públicos. Sim. Então Tô entendendo. pé na bunda Agora, deles. o Estado, ele ficou nisso também nisso, porque é ele que faz o repasse. Você tocou num ponto muito importante, a questão do Estado. O Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde, né, do Estado, ela tem um papel importante na questão da normatização, né, da questão da legislação, do cumprimento da legislação, na questão da estruturação das políticas de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Sim. Então, eu até tive a oportunidade, conheço pessoalmente o secretário de Saúde do Estado, Edmar Santos, agora da atual gestão. Eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. Então, é preciso muito mais audácia do gestor do município em buscar esse apoio, né, da Secretaria de Saúde do Estado no sentido de estruturar e de preparar, né, os profissionais de saúde do município de Cabo Frio, atrelados às diretrizes do Estado e do governo federal, para que se possa fazer melhor uso das verbas que são destinadas ao município, que estão lá paradas, que às vezes não são usadas. Né? E uma outra coisa, é preciso coragem de sair daqui, da zona de conforto que Mazinho se refere, vai lá conversar no Pedro Ernesto, no Rio, no diretor do Hospital Pedro Ernesto, na direção do hospital, vai conversar né, com o sistema de saúde do Estado para trazer as experiências, né, de lá para cá. Né? Experiências que eu digo na questão mesmo do atendimento médico, né, da capacitação do médico que está lá e do profissional que auxilia, né, o corpo médico, dando a ele toda a condição, né, de preparo para a melhoria do serviço público de saúde. Então, eu acho que a gente tem muito a caminhar, e eu acho que essa questão da audácia de sair da zona de conforto é fundamental para a gente sair desse ostracismo, dessa paralisia que a gente se encontra. Você vai. Queria agradecer a audiência do pessoal de Tamoio, que está com a gente aqui. Mediador. Eu preciso. Senão também. Eu preciso agradecer a audiência de Tamoio. O pessoal está aqui tão fervorosos aqui e tem bastante pergunta. A Tanás está com uma aqui da é muito ligado. Pois é, Tamoios é um exemplo clássico dessa história toda que a gente está falando. Então vamos uma pergunta agora. Por que é um exemplo clássico? Porque aquilo que foi feito lá, aquilo que dizem que é um hospital, aquilo é uma vergonha. Aquilo ali, os médicos, os enfermeiros não conseguem nem trabalhar direito se precisarem trabalhar. Não tem mobilidade dentro do hospital. Tá? Não conseguem ter. Então, vamos falar de verdade, pessoal de Tamoios. Olha só, não caiam no conto, entendeu, de que Tamoios será emancipado na próxima eleição, porque não vai ser.
que a gente tem que brigar, entendeu? É por um gestor, por um prefeito que realmente assuma um compromisso realístico com Tamoios. E eu não estou dizendo isso porque eu acho, não. Não vai se emancipar tão cedo, porque ainda não há a lei complementar que autorize a emancipação. Então, qualquer história fora disso é papo fiado, entendeu? E eu sinto muito no governo Sérgio Cabral, o secretário presidiário Sérgio Cortes, ter fechado lá o hospital de Barra de São João. Aquela foi uma conquista do nosso mandato, a reabertura e ampliação daquele hospital, e eu rompi naquela época com o governador Sérgio Cabral e com o PMDB por causa do hospital de Barra de São João, que acabava atendendo a nossa turma lá de Tamoios. Eu vou fazer duas perguntas, uma para o Rafael Peçanha, que é a Magali de Tamoios, e a outra vai ser para o Bernardo, que eu mesmo vou fazer. A Magali, ela fez duas perguntas. A primeira, as ambulâncias, que não tem nenhum lá em Tamoios. E segundo, sobre o hospital, como ele acabou de falar, que não funciona para nada. O pessoal tem que correr para Barra de São João, tem que correr Casimiro de Abreu, no caso, Rio das Ostras, Macaé, porque até para vir para Cabo Frio, as pessoas que não têm carro sentem dificuldade. Essa é a pergunta da Magali. E pro Bernardo, o crescimento desordenado não está causando, a gente não está sentindo na saúde esse crescimento desordenado? Porque o Hospital da Mulher, em 2002, quando foi fundado, até 2004, recebeu vários méritos e tal. Isso em 2002. Em 2010, o IBGE diz que temos 187 mil habitantes. Hoje a gente tem 200, quase 230. Dizem que está chegando a 250. Posso responder primeiro? Posso? Não. Pode. Você acha que sabe? Por mim, pode. Não, é porque a minha resposta vai ser curta e grossa. Eu acho que o... Tá em aberto, né? Por isso que eu deixei você primeiro. Eu acho o seguinte, eu acho que o crescimento desordenado é um câncer social. Mas ele não afeta, acaba afetando a saúde? Se é um câncer social, com certeza, e afeta de frente, como um soco no nariz. É um problema sério que o nosso país enfrenta, que precisa ser combatido. O crescimento desordenado é um problema seríssimo do nosso país e influencia diretamente naquilo que o Leandro colocou com muita precisão na primeira fala dele. Entendeu? O crescimento desordenado, ele é uma pedra no caminho, entendeu? Desse combate preventivo às doenças e às questões que afetam, né, a saúde do cidadão. Sem dúvida. Porque o crescimento desordenado, ele traz com ele também a falta de infraestrutura. Com ela as doenças que vão sendo causadas, porque cada um abre a sua fossa em qualquer canto, Com e certeza. assim vai. E agora eu rolo a bola para o vereador Rafael. Você lembra da pergunta? Claro. Lembra? São duas, hospital e ambulância. Inclusive você acompanhou, né, as ambulâncias? A questão das ambulâncias é mais uma briga que eu tive com o governo, né? Vai ficar aqui falando das brigas todas. A questão das ambulâncias, veja bem, o que acontece? Nós criamos um trabalho ali em Tamoios, junto com o Carlos, que é conhecido como Big Brother, vou mandar um abraço para ele. Vai estar aqui semana que vem. É um grande cara, um cara muito dedicado à questão da saúde em Cabo Frio e que trabalha na equipe de resgate do município de Casimiro de Abreu, que me procurou na época, logo no início do governo, para dizer que tinha esse sonho, né, de implementar a equipe de resgate para Tamoios especificamente. Falei, vamos correr atrás disso, o que precisa? Disso. Mostrou os custos que seriam para o município e a gente foi procurar o prefeito para colocar isso em prática. Claro que não foi feito até hoje, mas a gente buscou. E nessas reuniões com o secretário, com o prefeito, para tentar viabilizar esse, que eu considero um grande avanço para Tamoios, nós fomos a uma reunião com o já secretário Dr. Márcio Murevi e chegamos lá e falou assim, não, o Dr. Márcio já vem aí, ele foi só na entrega das novas ambulâncias aqui para Cabo Frio. Eu falei, o quê? Entrega das novas ambulâncias? Onde é que é isso? Não, aqui perto no serviço público. Eu falei, cara, vamos lá ver isso aí. Aí chegamos de surpresa lá, olhamos cada ambulância e tal, não sei o quê. E aí surgiu uma das grandes disputas, né, entre o nosso mandato e o governo do Dr. Adriano. Nós tínhamos 10 ambulâncias, né, 6 ambulâncias preparadas para receber o equipamento UTI. Não era UTI? Não. O que é uma ambulância UTI? Né?
Eu não sou técnico da área de saúde, mas pelo que a gente leu, pelo que a gente estudou, a ambulância UTI é aquela ambulância que está preparada para receber os equipamentos UTI que efetivamente tem esses equipamentos. Não é? Assim como uma caixa de sapato é preparada para receber um sapato, mas não é o sapato. É o tijolo. Exatamente. Nós temos 10 ambulâncias capacitadas para receber esses equipamentos. E depois começou-se a anunciar que eram 6 ambulâncias UTI, com todos os equipamentos, e a gente foi dizer, obviamente, que era mentira, que Cabo Frio tinha 6 ambulâncias preparadas, um conjunto de equipamentos UTI, que poderia equipar uma ambulância. E aí aquele disse-me-disse, aquela confusão, a gente provou que realmente era assim. E hoje a população, e aí por isso que eu estou voltando nessa história, para responder a Magali, hoje a população dá o feedback de que a gente tinha e tem razão nessa disputa, não é porque eu sou melhor do que ninguém não, mas é para a gente mostrar a verdade para a população. Porque falta a ambulância equipada com UTI para Tamoios, porque ela está atendendo em outro lugar. Mas e a ambulância convencional? A ambulância convencional a gente tem à disposição, só que qual é a nossa questão? A gente viu que as ambulâncias não têm as condições necessárias para atender a população. A gente conversa com os motoristas de ambulância. A quilometragem é alta, o pneu às vezes não funciona, a cabine não abre, o volante não gira. Então hoje nós temos, né, um contrato que foi feito pelo governo anterior. Inclusive, Rafael, sobre a ambulância, hoje uma na Via Lápis parou. Sim, Não essa foi é a hoje questão. não. Pois não? Foi hoje não. Foi ontem ou anteontem. Esse vídeo, Eu acompanhei isso. esse vídeo me foi mostrado, ela parou por falta de combustível. Combustível. E o motorista, Inclusive coitado, é infração gravíssima. pois Né? é, Não e do o motorista, motorista obviamente. simplesmente cruzou os braços e falou, eu não tenho o que fazer. Mas é que tá, quando o município ele paga o aluguel da ambulância, ele também dá o combustível? O combustível é responsabilidade do governo municipal. E o motorista também? Como assim? O motorista é do... O motorista Depende é do contrato. É do município, mas do daqui é do município? Mas no nosso caso é contratado do Pô, vou município. comprar 2 ambulâncias, hein? Eu queria fazer um adendo aí. Rafael, você chegou a ler o contrato? Chegou a especificação, o objeto do contrato? E todo o contrato. Aí tem a questão da quilometragem, do ano do carro, tudo isso. Eu vi a sua colocação lá, você subiu na tribuna, falou. Enfim, na questão você colocou que a questão não seria comprar, né, adquirir o veículo, né, já equipado e não terceirizar, porque os custos estavam altos e tal. E aí eu não sei como é que você concluiu. Você ainda defende essa posição de... A gente tem uma disputa aí no campo administrativo, por exemplo. Alguns técnicos do TCE ainda hoje afirmam que alguns sistemas de aluguel eles são mais interessantes do que a aquisição do veículo próprio, porque o sistema de aluguel ele vem junto com a questão da manutenção, né? Quando você compra uma ambulância, você tem que fazer a manutenção pelo menos anual dela. Quando você aluga, essa responsabilidade fica para a empresa que alugou. Então esses custos eles seriam compensados. Só que aí vem a minha concepção, que isso eu para discordar do TCE, na verdade, nem dos caras que são técnicos de administração. Mas essa concepção, ela é uma concepção genérica. A gente não leva em conta o preço do contrato. Não é? Em tese é isso mesmo, quando você aluga uma ambulância, a responsabilidade de manutenção é da empresa, isso minora um pouco os seus gastos mais do que se você tivesse comprado. Só que isso depende, por exemplo, hoje o valor que é pago pela prefeitura no aluguel de ambulâncias, na minha concepção, é um tanto quanto alto. Em 6 meses a gente compra uma ambulância, em 9 meses a gente compra uma ambulância nova. Então eu acho que esses custos não compensam. A gente fazer um contrato de aluguel com uma empresa que forneça carros com qualidade, que também arque com a manutenção, por um preço justo, acho que é legal. Agora, com o contrato que a gente tem hoje, eu ainda continuo achando mais benéfico para o município a aquisição do patrimônio próprio. Essa que é a grande discussão no campo administrativo. Dentro da mesma questão, Leandro, o vereador acabou de dizer que conheceu o contrato, que leu o contrato. Lembra do percentual de lucro da empresa? Não estou lembrado dessa cláusula. A questão... Porque esse é um dado importante. Eu posso falar até com muita propriedade sobre que é a sua área, é verdade. Porque a minha área é exatamente essa, a questão de contratos, né? A gente, na Petrobras, a gente é uma grande empresa terceirizada, né? Então, a terceirização ela faz parte de todo o sistema
da Petrobras e eu não vejo problema nenhum. Acho que o TCE, a visão do TCE está completamente correta no que tange a você alugar já com a manutenção, né? Ou seja, o município não precisa ter motorista, não precisa ter oficina, não precisa ter uma série de coisas, porque já está embutido ali no custo mensal, né? Todos esses custos de manutenção do veículo. O que é preciso saber, de fato, né, é se o custo mensal, né, ele está balizado com os preços de mercado. E se, uma vez comprovado que esses custos superam, né, ou estejam superfaturados, né, que a gente espera que não estejam, né, aí sim tomar as medidas necessárias. Mas eu não vejo irregularidade nenhuma do fato da gente ter. E também a questão da especificação do que está lá no contrato é fundamental, porque se lá reza que tem que ter uma ambulância equipada com UTI, na fiscalização do contrato, alguém tem que chegar lá, ó, todo mês e verificar se o bem, né, se o objeto do contrato está sendo cumprido. Se ele não está sendo cumprido, aí tomada de contas, pau em cima, porque não pode. Agora, se o contrato abre condições para a ambulância tem que ser normal, né, uma ambulância básica, e se necessitar a gente equipa, né, enfim, depende muito de como está escrito o contrato. Então eu acho que é fundamental esse olhar, sim, mas sobretudo no custo mensal e no cumprimento do objeto contratual. Se essas coisas não estiverem, né, de acordo com o que o mercado reza, né, e aí tem que se buscar os instrumentos de fiscalização, de buscar esses preços de mercado, aí realmente a gente tem que tomar uma atitude, né, o gestor tem que tomar uma atitude, os vereadores têm que tomar uma atitude e nós também cobrarmos em relação a isso. Eu acho muito positiva a sua colocação, Leandro, porque é isso mesmo. Se for justo, não tem problema nenhum. Se for benéfico para a municipalidade, eu também não vejo problema nenhum. Agora, se for um contrato para privilegiar o empresário, né, em detrimento do cidadão, em detrimento da prestação do serviço, aí não. Tem um telespectador aqui que falou que é R$16 mil por cada ambulância. Mês. Isso aí. Alugaram-se 10. Uhum. Um contrato de R$160 mil mês. Se você pegar o preço do bem e dividir, né, você tem que depreciar, você tem que fazer a depreciação do bem ao longo da vida útil dele, ao longo da vida do contrato. Depreciar, chegar a um valor lá de aluguel, né, daquela ambulância, mais os custos de motorista, você pode fazer essa conta. Essa conta é possível de ser feita, né? E chegar lá num valor que você pode comparar. Seria o que a gente chama do orçamento do município, né, de quem está contratando, né? Uhum. Nós também fazemos esse orçamento de referência, né? Então a gente faz o orçamento e vê, peraí. Ou olhar contratos anteriores. Você vai olhar contratos anteriores e ver, né, colocar, né, a inflação no período e tal, e ver para você fazer uma comparação com os preços atualmente praticados. Se eles realmente forem absurdos ou fora da realidade, realmente tem que ser revisto e procurar, no caso, fazer uma rescisão de contrato, fazer uma nova licitação, vai depender aí da situação que o município também possa não abrir mão, né, desse recurso. E voltando ao que você falou anteriormente, né, isso tudo deveria estar divulgado no portal da transparência, né, Léo? Totalmente. Lá, o CNPJ do prestador de serviço, o custo mensal, né? Ora, o custo total, o custo mensal, isso esse custo do contrato. E o resultado da fiscalização, né? Esse custo do contrato, mas qualquer um pode fazer uma pesquisa em cidades vizinhas que funciona o sistema de ambulância e ver valores. Em Cabo Frio é 16 mil, mas na cidade vizinha é 6 mil e o sistema funciona. Eu acho que falta um pouco, vereador, eu acho que de fiscalização. Falta um pouco de fiscalização. Eu tenho uma pergunta até um pouco pertinente, vereador. Teve essa semana uma reunião com o secretário e eu vi um grupo de vereadores lá e eu não vi o senhor. O senhor foi convidado, vereador?
Olha, Ou só foi convidado a base do governo? até onde eu entendi, só os vereadores da base do governo foram convidados. Correto. Eu não sei se iria também não se fosse convidado, sabe? Mas o fato é que o resultado da reunião foi algo que a gente já esperava também. O secretário prometeu realizar uma auditoria, abrir uma ouvidoria. E eu acho que é importante, claro, a Secretaria de Saúde, o secretário manifestar esse interesse, mas eu entendo que se essa auditoria da saúde foi igual a que o prefeito prometeu no primeiro dia de gestão lá na Câmara, onde eu estava, ele assinou na hora, que não deu em nada depois de 6 meses, eu acho que a gente vai ficar correndo atrás do próprio rabo. E essa questão de auditoria interna é algo um pouco complicado, né? A gente hoje tem uma proibição legal de você contratar uma empresa para fazer uma auditoria do poder público. O fato é que hoje as auditorias internas, elas são um problema, né? Igual você perguntar à sua mãe se você é bonito, né? É isso aí. Vai estar sempre a seu favor. Então eu acho complicado, eu acho que os caminhos devem ser da fiscalização efetiva, como a gente está falando aqui, do Poder Legislativo sobre o Executivo. Porque se a todo momento a gente for lá, né? Olha só, você está fazendo um negócio errado, prefeito. Não, mas eu vou resolver isso aqui, eu vou fazer uma auditoria interna. Aí acabou. Então assim, a gente precisa... O Poder Legislativo precisa fazer algo efetivo em relação a isso. Estavam falando na questão de transparência no portal da transparência. A gente conseguiu, com uma emenda minha, a nova lei orgânica agora, que a gente fez a revisão, onde a gente intensificou um dos artigos da lei orgânica no que se refere à transparência. Ou seja, o município agora, ele vai ser obrigado pela lei orgânica, que é a lei manda do município, a não só fornecer informações numéricas, mas também cópias dos contratos, das notas fiscais, extratos bancários, das contas de movimentação do município, no portal da transparência. Mas aí o município não vai cumprir. Só que aí o buraco é mais embaixo, porque quando você não cumpre a lei orgânica, o prefeito pode ser acusado de infração política administrativa, artigo 62, e até perda do mandato. Então são algumas melhorias que a gente busca fazer, mas os passos são muito lentos. Agora, em relação à reunião, foi isso mesmo, fui convidado não, e não estou muito triste com isso não. Entendi. Ô Mazinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos postos de saúde a gente tem entre ESF e UBS? Você tem esses números? Não tenho exato, mas dá mais de 30. Mais de 30. Mais de 30. Todos alugados? Não. Poucos alugados. Poucos alugados? É uma coisa que a gente defende, a gente bate muito. Inclusive eu tenho uma proposta dentro do Conselho Municipal de Saúde, que não se faça nenhum ESF, não se constrói nenhum ESF em terrenos que não seja do município. Do município. Isso é uma proposta minha. E outra coisa também, que não se aprove nenhum ESF sem antes reequipar o já existente. Porque senão o que acontece? Quando chega, principalmente no período eleitoral, é um tal de apresentar indicação de indicação aqui, indicação ali, e alguns até conseguem. Eu sou contrário a isso. Primeiro tem que fazer um estudo, tá? Do bairro, da área que realmente precisa ser instalado ali um ESF. Não aleatoriamente, porque senão a gente vai ter 2 unidades de saúde atendendo um grupo ou um bairro enquanto falta em outro lugar. Então eu sou contrário a isso. Então essa é a quantidade mais ou menos que a gente tem. Tá? Agora, não adianta também estar construindo isso, estar se falando em saúde, quando não está humanizando o atendimento, quando não está valorizando o servidor, de dar condição de trabalho, salário decente e pagamento em dia. Sem isso, nada vai funcionar, porque você não tem, enquanto servidor, está dando atendimento a um paciente, quando em casa teu filho está doente, teu filho está sem comer. Ou está devendo, ou está com ordem de despejo de uma casa, por quê? Porque o teu salário está lá embaixo. Então você não tem estrutura psicológica para estar dando um atendimento de qualidade, um atendimento humanizado ao paciente. Bernardo, Cabo Frio vem vivendo há anos
há muitos anos mesmo, só de uma única e exclusiva receita, como a gente escuta, os royalties. Se os royalties acabar amanhã, como é que você vê a saúde daqui a um ano? Mas eu vejo a saúde hoje como um caos. Já vejo ela assim. Daqui a um ano, um caos maior ainda. Porque, infelizmente, o dinheiro dos royalties, ele lamentavelmente, ele vem ao longo dos anos sendo usado de forma totalmente equivocada. Você tinha falado do valor, né? Não se... De 99 para cá. Nós temos aí um valor, mais ou menos, se os companheiros aqui tiverem um número mais preciso, até me corrijam ou me informem melhor. Que já foi, que Cabo Frio já recebeu pelo menos 6 bilhões Muito dinheiro. de royalties. E eu não vi nenhum projeto, entendeu? Que utilize o dinheiro do royalty de acordo com o que diz a lei. Não é porque está se pensando no futuro, para quando o royalty acabar, está se pensando em criar projetos que possam suprir a ausência do dinheiro dos royalties, oriundo dos royalties. Eu desconheço, vereador, se tiver algum projeto que tenha como objetivo essa questão que está na lei dos royalties, só por favor me salva aqui, porque eu não conheço. Honestamente, eu tenho certeza absoluta que o dinheiro dos royalties em Cabo Frio, particularmente, é usado desde o início de forma completamente equivocada. Completamente equivocada. E aí, só me resta concluir que os gestores que passaram pela prefeitura são verdadeiros maquiadores de Hollywood. Conseguem transformar um cidadão num monstro numa simples pincelada. Porque eles estão usando esse recurso, estão maquiando esse recurso e não estão sendo penalizados por isso. Se o vereador que está em plena atividade tiver mais conhecimento desse assunto, por favor, nos informe a quem está nos assistindo. Porque eu tenho certeza que o dinheiro do royalties está sendo usado de forma equivocada. E se ele é usado na saúde, como muitos afirmam, ele pode estar sendo usado de forma muito equivocada. A gente, foi bom o Beirado ter colocado isso, eu concordo plenamente, né? Nós temos um descaso com o uso dos royalties, desde que eles foram instaurados no município de Cabo Frio e começaram a chegar no início dos anos 90. Nosso mandato a gente apresentou em forma de indicação, porque é uma atitude exclusiva do Poder Executivo, a criação do Fundo Soberano Municipal, que outras cidades do Brasil têm. Salvador, na Bahia, cidades de Santa Catarina e outros lugares do Brasil possuem Fundo Soberano Municipal em relação a outros repassos, obviamente. A indicação foi feita na época do prefeito Marquinhos, ele não fez, ninguém fez, né, até agora. Então é uma atitude do Poder Executivo a criação do fundo, que também não é um milagre que vai resolver o problema, mas que é uma política pública que retém parte dos royalties, né, especificamente para serem utilizados nas questões mais fundamentais que a legislação federal ordena, principalmente para compensar impactos ambientais, para trabalhar a infraestrutura urbana e ambiental do município. Então, assim, nós não temos essa estrutura, né? Não temos um Fundo Soberano Municipal, nós não temos um conselho que fiscaliza a questão dos royalties, nós não temos transparência nos gastos dos royalties, então nem as instituições que podem direcionar essa grana ou que podem fiscalizar essa grana nós temos. Se nós tivéssemos as instituições, mesmo assim nós poderíamos ter problema com os gastos, mas sem elas é pior ainda. Então hoje nós não temos nem o mínimo institucional para garantir o emprego desses royalties e a fiscalização. Então é muito triste quando a gente vê uma cidade que caminha dessa forma. E aí, obviamente, é claro que a gente assume a culpa também enquanto poder legislativo, mas lembra isso, né? Que esse caso específico do Fundo Soberano, por ser um fundo que é ligado a um conselho, a criação de conselhos e de fundos, são atos especificamente do Poder Executivo. Precisa mandar um projeto de lei para a Câmara para que a gente vote e tal. E ninguém nunca fez isso até hoje. Então, assim... Essa indicação é de sua autoria? É de minha autoria. Tá lá, deve estar lá a gaveta lá do a indicação para os nossos amigos aí da internet, a indicação é um instrumento que o legislador tem para justamente isso, indicar, sugerir, não é? Ações que sejam de exclusividade do prefeito. Prefeito, olha só, isso lei, só né? o senhor pode fazer, então faça isso.
É como se fosse mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas ao longo desse tempo todo também não houve uma preocupação de governo nenhum de criar, fazer uma política de incentivo, de trazer empresa para o município para gerar emprego, Verdade. emprego e renda. Por quê? Garrou na questão dos royalties, né? E achou que estava resolvido. E achou que estava resolvido. E aí a gente perdeu aqui. Para onde foi a Prolagos? São Pedro. O imposto que a gente paga aqui, o ICMS que se paga aqui, vai para onde? Fica aqui? Não, a empresa está lá. A Coibom, a Itaipava, a Fiat, Coca-Cola. Perdemos quantos ali? O município perdeu quanto? Muita coisa perdeu na questão do emprego, tá? E de recurso, que é o ISS. E aí continuam não se preocupando nessa questão de um investimento, na questão de trazer empresa, de dar incentivo fiscal para se instalar aqui indústria, empresas. E aí a gente vai só se afundando nessa questão. A hora que acabar os olhos, bal. Além dessa questão, além da questão que o Rafael levantou, o Bernardo, o Mazinho, na questão, principalmente do que o vereador Rafael falou, que é uma questão institucional, de cobrança, de fiscalização do uso dos royalties, eu vejo uma questão que aconteceu em Cabo Frio, em muitos municípios que recebem royalties, Macaé, Rio das Ostras, Quissamã, né? Que é a questão do descolamento entre o desejo da população e o desejo eleitoral do gestor público, né? Porque quando você está atento e ouvindo as demandas da população, você automaticamente, você não vai pensar só nos seus 4 anos de mandato, você vai pensar na cidade como o estadista deve pensar no seu país, né? Olhando o médio e longo prazo, ou seja, o que vai ser essa cidade daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E esperar isso dos gestores que passaram pelo município de Cabo Frio seria querer muito. Não, né? teve um, desculpa te interromper, teve um inclusive que disse: o meu projeto político é de 30 anos. Então, Quer dizer, é o meu, ele dizendo, né? O que existiu na cidade de Cabo Frio até então, né, e na região, foram projetos eleitorais pessoais, de interesse dos prefeitos que passaram, né? Então ninguém nunca perguntou, população, né, o que nós vamos fazer, quais são os nossos potenciais econômicos, de que nós vamos viver daqui a 10, 20 anos, o que os nossos filhos vão fazer, né? Então não existe essa preocupação. O dinheiro do royalty, ele era para garantir o futuro, Exato. não o presente. Então se praticou na cidade de Cabo Frio aquilo que a gente chama de o empreguismo, né? Empregar todo mundo, colocar todo mundo, que é a maneira mais fácil que o gestor público tem de se manter no poder, empregando, dando emprego a um, a outro, cabide de emprego, curral eleitoral, e se esqueceu do fundamento básico do que a gente vai viver daqui para frente. Quer dizer, a prefeitura, como está vivendo agora uma situação que houve uma redução nos repassos dos royalties, e aí? O que se faz? Né? Então, o dimensionamento do funcionamento, o dinheiro de custeio, né, do município, tinha que ser dimensionado com os recursos próprios, os repasses que se recebe normalmente. E as verbas dos royalties era para se pensar o futuro, a infraestrutura, como disse o vereador Rafael, na questão do meio ambiente, da proteção, porque sem o meio ambiente nós não somos nada. Nós somos uma cidade turística, dependemos do meio ambiente. Se nós não tratarmos do meio ambiente, nós não temos turismo, ou seja, não temos nada, já não temos as empresas que o Mazinho levantou, não vamos ter mais também a indústria turística. E não adianta, Leandro, então, não adianta falar em bem-estar social e em qualidade de vida sem fazer exatamente o que você está falando, pensar no futuro, entendeu? Porque ter qualidade de vida, não é, vereador? Não é só hoje, não é só no presente, é no amanhã, entendeu? Até porque nós vamos deixar nossos filhos, nossos netos, bem-estar social e qualidade de vida diz respeito a isso tudo. O legislador federal foi muito inteligente
quando criou essa questão dos royalties. Pena que ela não é bem usada. Ou pena que ela não foi bem usada até então. Efetivada aqui na nossa região, né? Eu penso que o caminho é a estruturação do plano diretor do município, num plano de médio e longo prazo, e canalização já dos recursos de royalties, como o vereador levantou, que é a questão do fundo, né, de um fundo que seja uma poupança, né, que na verdade funciona como uma poupança, e que esses recursos sejam empregados no objetivo de médio e longo prazo, né, não no interesse do gestor imediato, que vai queimar esses recursos da forma irresponsável como a gente viu, e se vive de quê? Não é? E que esse fundo também não possa ser usado no futuro como garantia para dívida, né? Teve gente aí querendo fazer Isso é outra história. Cria-se um fundo, amanhã paga a dívida de hoje. Aí não dá. Isso é outra história. Tem que se fazer uma gestão com responsabilidade. Usar para o fim determinado. Usar para o fim determinado. A iniciativa do vereador é plausível, mas o prefeito lá na ponta não pode querer se valer. Tem que ter responsabilidade. Não pode ser um espertinho, entendeu? Não, bom, agora eu já estou com o fundo aqui, tá bem gordinho, então eu vou dar aqui, né, como garantia dessa dívida aqui, vou tomar esse dinheiro emprestado. Não pode. Não pode. A Laí tentou fazer isso com o Bascaf. Pronto, falei. É isso? Pronto, falei. Olha só, eu queria deixar. Eu acho que a gente já está chegando no nosso final, não sei, mas eu queria deixar aqui uma sugestão. Assim, falou-se agora sobre. Mazinho falou agora sobre indústria e comércio. Eu fui convidado pelo ex-prefeito Marquinhos Mendes para ser coordenador de indústria e comércio aqui na gestão dele. Relutei muito, diga-se de passagem, e deixei muito claro, quando aceitei, deixei muito claro para ele. Isso não tem nada a ver com política, eu não te apoio politicamente, você está me chamando para fazer um trabalho técnico, para usar a expertise política que eu tenho. Beleza, então eu gostaria de trabalhar nesse sentido. Ele topou, mas não fez, não me deu a menor condição de trabalho. Não, é verdade. E uma das coisas que... Não, eu não estou falando bobagem nenhuma, isso é um papo reto, um papo sério. Tanto é que eu pedi a exoneração depois, e aí ficou aquele puxa para lá, puxa para cá, que no final não deu em nada. Eu ainda consegui apresentar um projeto de construção do polo da indústria náutica em Cabo Frio, na Praia do Siqueira, a indústria náutica de lazer, porque tem a ver com a nossa atividade fim aqui, a atividade de turismo. Ainda consegui apresentar isso. E outro dia eu ouvi dizer, inclusive, que o atual governo tem falado nessa história. Consegui apoiar também a secretária de turismo em algumas realizações que aconteceram, que estão aí até hoje. Mas o seguinte, Mazinho, se eu fosse prefeito dessa cidade, ou se algum dia isso surgir na minha vida, eu acho que esse polo de indústria de Cabo Frio, ele deveria começar pela indústria farmacêutica, entendeu? Por quê? Porque nós temos o aeroporto internacional aqui e o Porto do Forno ali, que poderíamos estar recebendo os sais que formam os medicamentos da China ou de outro país que produza, entendeu? Fazendo essa produção aqui, e essa empresa, essa indústria, faria um contrato, no seu contrato com a cidade, entendeu? Ela entregaria para a cidade a cesta básica de medicamentos da cidade. Entendeu? Isso seria um avanço enorme. E outra vertente desse polo industrial, desse distrito industrial, seria a geração de energia alternativa. Entendeu? Eu acho que isso aqui aí tem a ver com a questão do meio ambiente e tal. Isso é uma condição. Isso é uma condição para essa cidade. Agora, um distrito industrial não é uma brincadeira. E não chega nem perto do que o município vizinho fez. Só um gancho. O município vizinho foi inteligente porque criou condições para as empresas migrarem, se instalarem lá. Mas o que eles têm lá não é um distrito industrial. Não. E o Leandro, que trabalha na Petrobras, certamente tem muito mais elementos para nos fornecer nisso que eu estou dizendo aqui. Porque a Petrobras é uma indústria gigantesca, mundial, vamos colocar dessa forma,
entendeu? E ela investe em projetos dessa magnitude que eu estou colocando aqui. Um fortalecimento no que você falou, dentro desse projeto, dentro desse âmbito você acabou de falar, da empresa farmacêutica, não cabe uma cidade universitária. Pois é, cidade universitária. Esse é um outro lado dessa minha ideia ousada, que você pediu. O gancho eu queria falar na hora que você, só para não passar. Eu já conversei isso com a Tanás, eu também tenho essa ideia, também tenho esse sonho. Cabo Frio teve a construção de vários prédios, de vários imóveis que hoje ficam fechados aí, grande parte ao longo do ano inteiro. Então essa questão que você está colocando, que é fruto de uma conversa nossa, ajudaria também nessa questão da ocupação da cidade. Porque se nós tivéssemos uma universidade de saúde aqui, vamos colocar dessa forma, porque não é só formação do médico, né? A formação do enfermeiro, formação do nutricionista, enfim. Do corpo de médico. Né? Vários ramos aí da medicina. Nós ocuparíamos a cidade, aumentaríamos a circulação da riqueza na cidade e viraríamos um polo tecnológico também, que é fundamental. Esse é o caminho. Nós vivemos hoje, como o Leandro disse na sua primeira fala, nós estamos no século XXI. Como eu disse no outro debate, na era de Aquários, que é marcada pela tecnologia da informação de ponta. Não é isso, Leandro? Então, cabe, e na minha opinião, é muito saudável para a cidade e para a região. Porque dentro de um esquema consorciado, esses universitários, esses médicos, esses professores iriam estar espalhados pela cidade, pela região, inclusive complementando, Mazinho, a necessidade, não é, que nós temos aí de mais médicos, de mais profissionais. É uma ideia ousada, viu, Leandro? Enriquecendo o conhecimento também da região. Fernando, ousada e viável. Porque não é inviável isso. Eu vejo assim, o Bernardo apontou alguns caminhos muito bons, mas principalmente no que você tocou, Digão, eu acho fundamental. Veja, eu estou em Macaé, né, trabalhando em Macaé, estudando, né, fiz faculdade lá, desde a década de 90, e eu vi a degradação do município de Macaé também por causa da instalação da indústria petrolífera na região. O movimento de carretas no meio da cidade, Macaé tem um distrito industrial, lá no Parque de Tubos e no Novo Cavaleiros lá, e a movimentação de veículos de carga dentro da cidade tornou a cidade insustentável. Trânsito, acidente, o porto de Imbetiba fica, né, dentro da cidade de Macaé. Então, veja, não é, como o Bernardo falou, não é simples você instalar uma indústria do petróleo aqui numa região que é turística, que você tem uma sensibilidade muito maior do que Macaé. Sim. Macaé tem um turismo muito incipiente, né? E aqui não, aqui a gente depende de fato de uma atividade turística, né, principalmente no verão. Então, eu vejo e fiquei arrepiado assim, com algumas opiniões e alguns levantamentos durante a campanha para a Prefeitura de Cabo Frio, e assim, alguns absurdos, assim, que você vai botar um polo industrial ao lado do aeroporto de Cabo Frio para matar a restina. A área de preservação. A área de preservação onde deveria estar sendo explorado o turismo. Né? Você tem ali, né, aquela restinha, aquela vegetação, enfim, caminho para Arraial. Você vê Arraial, como é que fica Arraial agora nessa época do ano. Né? Então, é insustentável criar um polo logístico ao lado do aeroporto de Cabo Frio. Né? Então, eu vejo como saída seria a RJ, né, 106 lá, ligando, talvez com uma estrada ligando até a BR-101, para saída, né, como o Rio das Ostras tem, Macaé tem, com saídas para a BR-101 para os veículos de carga nem entrarem aqui. Então a saída é Tamoio, é o distrito de Tamoio. Lá tem que ser criado um distrito, talvez industrial, né? Não sei em que ramo ainda, talvez no ramo que você citou,
que é talvez o ramo farmacêutico. Por quê? Porque o ramo farmacêutico médico, você pode trazer para cá um polo científico, tecnológico, trazendo, inclusive, conhecimento científico na área de medicina, farmácia, né, e insumos para a área médica, hospitalar, e ao passo que você tem um distrito industrial lá em Tamoios, ou seja, você cria mão de obra para a própria indústria farmacêutica, a indústria que vai fabricar talvez insumos para a área de saúde. Ações coordenadas, né, Léo? Ações coordenadas. Você não pode também trazer um polo para cá tecnológico que não tem aplicação nenhuma. Você tem que trazer de acordo com as vocações do estado do Rio, né? Ou seja, essa mão de obra tem que ser empregada na região dos lagos ou no estado do Rio de Janeiro, ou próximo, né? Que é a região sudeste, enfim. Você tem que ter ações de médio e longo prazo, coordenadas, e na troca de um prefeito, o prefeito depois não pode chegar e destruir tudo. Ele não pode descontinuar uma política que é uma política de médio e longo prazo. Aonde que fica a responsabilidade nisso? Então, assim, fica a gente... Aqui é um exercício que a gente está fazendo de pensamento, mas eu acho que o caminho é por aí, né? E talvez os legisladores do município, a Câmara, criar, né, artifícios para a responsabilização do Poder Executivo dele não descontinuar as ações em benefício do desenvolvimento econômico do município. Aí eu te peço a palavra pela ordem, e aí faço um adendo ao que você está colocando, que é o seguinte: eu acho que nós tínhamos que ter aqui um planejamento estratégico. Eu sempre falo no planejamento estratégico, vocês sempre me ouviram falando sobre isso. Mas um planejamento estratégico feito através de uma lei, justamente para evitar isso que o Leandro está dizendo. Entrou um novo prefeito, entrou um novo gestor, ele bota aquilo de lado e tal. Se for por uma lei, ele vai ser obrigado a cumprir. Então eu acho que o planejamento estratégico que vise tudo isso que o Leandro falou, tudo isso que nós todos falamos aqui, né, ele tem que ser instituído por lei. Aí sim, eu acho que o negócio pode... Acho não, tenho certeza. Nosso caminho é serviço, né, indústria de serviço, tecnológica, né, não poluente. Nós não temos outro caminho. Nós não podemos trazer para cá uma indústria que deprede, desculpa a palavra, depredar, né, o patrimônio natural, né, do município. Não podemos correr esse risco. Então o nosso caminho é trabalhar pela via de serviço, principalmente a indústria turística, né? Instalar uma indústria turística de fato. A gente tem uma brincadeira aqui, né? Uma brincadeira mal feita, né? A gente está muito longe de explorar todo o nosso potencial turístico e criar instrumentos alternativos também na indústria do serviço, polo técnico tecnológico, fazendo aí indústria de software, né? Indústria de tecnologia de informação, né? Então a gente tem que trazer esse tipo de conhecimento para cá. Agora, se os royalties são usados para empregar, para inchar a máquina, né, do município, quer dizer, nós estamos muito longe, né, muito longe dessa realidade. Tá? Vamos fazer as considerações finais. A gente começa pelo Mazinho e vem para encerrar o papo de hoje. Mazinho, suas considerações finais. Agradecer aí o convite, né? Entendeu, Luciano? O convite de participar aí desse bate-papo muito construtivo. Agradecer ao Rafael Passan, Bernardo Eston, meu amigo Leandro, a vocês aí. Obrigado aí. E achei que foi muito bom esse bate-papo. Espero de estar participando em outras ocasiões. Rafael. Muito bem, queria agradecer a todos que nos assistiram durante esse tempo, nessa noite, agradecer a todos os presentes. Acho que é uma iniciativa importante, Atanásio, porque hoje a rede social ela tem definido o posicionamento dos cidadãos em relação aos poderes públicos. É importante que a gente traga para a rede social esse debate dessa maneira, né? Livre, sem amarras, sem combinações, de pessoas que pensam diferente, que se posicionam diferente em relação a várias questões da sociedade,
mas que estão dispostos a debater e a efetivamente propor ou buscar soluções. Então queria parabenizar pela tua ideia, parabenizar o projeto, agradecer a todos que participaram desse momento e dizer que a gente vai continuar assistindo e apoiando essa importante iniciativa para que a população possa cada vez mais entender o que está acontecendo e poder se manifestar. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite. Poder participar de uma mesa dessa é um privilégio. Agradecer a presença de todos vocês aqui, de vocês que estão nos assistindo. Eu acho que isso aqui é um movimento importante. Primeiro que é um movimento que não tem vinculação partidária, muito pelo contrário. Eu acho que o que a gente faz aqui é um trabalho de ampliação da nossa consciência, ampliação do nosso conhecimento. Eu, sempre que puder, estarei aqui participando. Gosto do debate, gosto dessa troca de ideias, gosto de aprender com os companheiros. Eu acho que cada um de nós tem sempre alguma coisa a ensinar. Quero agradecer a todos que fizeram perguntas, estou sempre à disposição. Acredito que essa cidade pode ter um futuro muito melhor, um futuro próspero, mas eu acho que para isso a gente tem que deixar o pensamento retrógrado para trás, o pensamento pequeno para trás, o pensamento provinciano para trás e dar um passo à frente. Eu acho que esse é o grande lance desse movimento aqui, é a possibilidade de trabalharmos as nossas consciências e as consciências daqueles que estão, de uma forma ou de outra, nos assistindo. Então, muito obrigado pelo convite. Eu acho que o abacate consciente é muito bacana, uma ideia muito legal e que isso possa se replicar pelo Brasil inteiro, se Deus quiser. Queria agradecer a todos aí que nos assistiram, agradecer também essa mesa aqui formada por esses companheiros aqui que ajudam a gente a ter uma compreensão melhor da sociedade, da cidade que a gente vive. Agradecer Mazinho, Rafael, Bernardo, Atanás, Digão, Luciano e Rafa Martins aí que está filmando, dizer que é um prazer debater as questões do município. Eu acho que é uma questão de responsabilidade de cada cidadão discutir os problemas da cidade e apontar soluções. Eu acho que as críticas, elas não têm que ser críticas pelas críticas, e sim críticas construtivas, que a gente aponte caminhos para melhorar essa cidade, esse município. A gente torce, sempre que aquele governante que está, ele faça o melhor para o município, Ele não está fazendo para ninguém, está fazendo para todos, E essa questão de responsabilidade a gente tem que tratar. A gente tem aqui uma mesa diversa, pensamentos totalmente, às vezes, divergentes em muitas questões, mas a gente converge na questão do bem do município. Eu acho que isso é o grande ponto positivo da democracia, Na diversidade de ideias, a gente encontrar pontos comuns, pontos que favoreçam aqui o crescimento do nosso município. Então, Atanásio, essa iniciativa aqui da mesa é muito legal, muito gratificante. Eu espero que amplie ainda mais e que outros possam vir também participar e debater aqui o futuro da cidade. Eu agradeço muito e espero voltar sempre. Quem vai encerrar hoje é o Digão. Quase não falei. Quero agradecer a cada um de vocês, lembrando que esse movimento ele surgiu com um grupo, foi eu, Digão, Carla, Janaína, o Rafa Martins, o Diogo que não pôde estar aqui hoje, a Tina, o Luciano. E o que a gente faz não é para querer aparecer, nem querer mídia. A gente faz de coração, bate-papo assim ao ar livre. E hoje, inclusive, hoje não, ontem, algumas pessoas falaram assim: Rafael, o que vocês sabem sobre saúde? A gente pode até não saber nada, mas a gente está buscando uma forma de tentar resolver esse problema. Eu queria encerrar com uma frase que é a seguinte:
O medo de ser livre provoca o orgulho em ser escravo. Chega, vamos começar a ser livre e fazer que Cabo Frio ande para frente. Obrigado. É com imenso prazer que eu venho agradecer ao Rafael, Mazinho, amigo Leandro, Atanásio, Luciano, Rafa, Bernardo. Hoje a gente entende que a gente passa um momento de dificuldade dentro da nossa cidade, a gente passa num momento de tristeza e que se a gente não sair da nossa zona de conforto, se a gente não juntar cabeças pensantes, ideias diferentes, convergir e chegar num denominador comum de críticas e ações para que possamos mudar o nosso quadro social, o nosso quadro, o que a gente se encontra hoje, da forma que a gente se encontra na cidade hoje, não vai acontecer. Hoje, isso aqui é uma salada mista de informação, muito gratificante. Então, deixo aqui o agradecimento a todos que nos assistiram através da internet e deixo aberto o convite, o espaço para quem quiser. Hoje está aqui o Rafael Peçanha, vereador, pode vir outro vereador. Convidei o vice-prefeito, mas ele tinha um compromisso, teve que ir ao Rio, poderia estar aqui com a gente, colocando as situações dele, fazendo uma representação do governo. Então é isso. Agradecer a todo mundo mais uma vez. Muito boa noite. Nos aguarde. Quinta-feira tem mais. Durante a semana a gente coloca para vocês aí os convidados e o tema. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.